Então esse é um ponto bem importante, na verdade é um ponto chave para te saber qual que é o melhor equipamento a ser utilizado. Uma em função das tuas características como pessoa, né, para te saber certinho qual que é o melhor equipamento que tu pode vir a que tenha condições de operar com segurança em relação à potência, cilindrada, tamanho, comprimento de sabre, tipo de conjunto de corte, isso é muito importante. E também é importante saber, porque é o usuário que define, por exemplo, o tipo de atividade que que tu vai executar. Então tem uma relação direta. Por exemplo, o usuário que eu entendo que eu sou está relacionado diretamente com a finalidade da tua atividade. Então hoje a gente pode elencar quatro grandes grupos de usuários, né, que operam a motosserra e que façam algum tipo de manejo de vegetação, manejo arbóreo, manejo de árvores. Nós temos o usuário casual doméstico, o usuário rural, o florestal ou o grande porte. Então é extremamente importante em função das tuas características, em função da tua experiência, em função da tua habilidade com o equipamento, é tu se identificar, tu se enxergar, tu se ver dentre essas quatro possibilidades, né, onde tu se encaixa. Se for uma atividade, por exemplo, doméstica, se for uma atividade rural, se for uma atividade florestal ou ainda se for numa atividade de grande porte, tá? Então a gente vai elencar agora de maneira resumida, né, mas de maneira bem clara, didática e objetiva, né, quais são as características de cada um desses tipos de usuário para que tu, já como operador, né, ou como futuro operador, ou ainda se tu toma conta, se tu é responsável por alguma atividade que envolva o uso da motosserra, ou seja, a tua equipe, o teu pessoal está dentro de qual tipo de usuário. Isso é extremamente importante também para o sucesso da atividade, porque aqui está relacionado diretamente o que? O tipo do equipamento que tu vai utilizar ou que a tua equipe, a tua empresa vai fazer uso. Então isso é muito importante para que tu saiba reconhecer o teu tipo de usuário, né? O que tu vai fazer em função desse reconhecimento, que tipo de atividade tu vai executar, para que a partir daí tu saiba, em função dessas características, escolher qual que é o melhor equipamento para executar a tua atividade. Bom, quais são as características, né, do usuário casual ou doméstico? O que ele faz, né, de maneira resumida? Eu deixo claro, tá, que essas características de diferenciação dos tipos de usuários, né, e o que diz cada uma, isso não foi algo que veio da minha cabeça, tá? Isso é algo que vem onde os fabricantes de motosserras, né, na própria confecção, né, na própria, digamos, no próprio desenvolvimento dos seus produtos, em função da clientela que eles têm, eles indicam, ó, motosserra tal é indicado para tal atividade, motosserra tal é para tal atividade. Então eu só estou compilando essas informações de maneira, digamos, de maneira bem clara, objetiva, direta, para facilitar, né, digamos, o teu trabalho, a tua vida, né, porque tu tem uma melhor gerência nessa atividade. Então, quem é que é o usuário casual ou usuário doméstico? Tá? Então, é aquele profissional que, por exemplo, ele trabalha com motosserra para fazer esculturas, né, obras de arte, trabalhar com paisagismo, lenha ou podas. Bom, aqui nós já conseguimos identificar o quê? Que são atividades, né, que exigem o quê? Equipamentos já, digamos, de menor porte, né? Ou seja, equipamentos mais compactos, né? Mais leves. Então, teoricamente, tá? Esse usuário casual ou doméstico, ele utiliza, né, a motosserra
além de executar a atividade na própria propriedade, na sua própria casa, por exemplo, ele também executa essas atividades, por exemplo, em uma empresa. Mas o uso, a madeira que ele vai cortar, né, já dá condições, né, de ele operar, utilizar um equipamento mais tranquilo de ser operado, né? Quando eu falo tranquilo, não é que seja mais fácil, né? Mas ele é mais leve, ele é mais ergonômico, né? Ele é mais seguro, né? Esse mais seguro te traz uma tranquilidade maior para operar o equipamento e assim por diante, tá? Então, o usuário casual doméstico é aquele profissional, é aquele trabalhador, né, que faz atividades, seja em casa ou no trabalho, mas essa atividade pode ser executada digamos, com um equipamento de menor porte, com menor potência, né, não tão bruto assim. Por exemplo, uma velocidade decorrente é em torno de 16 a 20 metros por segundo. Agora, tu quer cortar uma árvore de grande porte por algum motivo? Bom, vai te exigir o quê? Uma motosserra aí mais potente, automaticamente uma velocidade corrente maior. Então, essa tua dificuldade de trabalho, à medida que aumenta o risco também da atividade, tá? Porque vai te exigir o quê? Um equipamento mais potente, mais forte, mais bruto, de maior peso. E gradativamente o quê? Tu tem que ter experiência para estar operando um equipamento mais leve e devagarinho e adquirindo essa experiência e caminhando a atividade até chegar em equipamento de maior porte. Tá bem? Então, o usuário casual doméstico é aquele usuário que faz suas atividades tanto domésticas, tá? Quanto profissionais também pode ser, mas com equipamentos, digamos, de menor porte, mais, digamos, mais fáceis de serem manuseados do ponto de vista da segurança. Tá? Não estou dizendo que seja menos seguro, ele é tão seguro quanto um equipamento profissional, mas pelo baixo peso, né, pela ergonomia, digamos mais avançada, te dá uma segurança maior para estar operando o equipamento. Já o usuário rural, tá? O usuário rural é aquele profissional que igualmente ele utiliza a motosserra, né, na sua propriedade, ele utiliza a sua motosserra no trabalho, né, só que já exige, digamos, um equipamento um pouquinho mais robusto, né, porque a intensidade, vamos supor assim, de uso é maior e o tipo de madeira, né, o tipo de árvore, o tipo de poda que tu vai fazer, né, já requer um equipamento um pouquinho, digamos, um pouquinho mais potente, tá? Então, para a gente resumir, né, o que a gente pode caracterizar como sendo usuário rural? É aquele usuário, né, que tem uma chácara, que tem um sítio, e lá tem o eucalipto que ele quer cortar, né, e desse eucalipto, por exemplo, ele quer fazer peças de madeira, ele quer fazer um processamento dessa árvore, né, ele quer desdobrar essa madeira. Então, de uma árvore lá de 20, 25 metros, por exemplo, ele vai fazer várias peças, né, onde parte dessas peças vão lá para a construção de uma cerca, outras tantas peças vão lá para fazer, por exemplo, a troca lá de um telhado de um galpão, né, fazer uma parede, fazer um curral, enfim, fazer lá uma pontezinha para ele passar sobre um corregozinho na propriedade interna, internamente na propriedade dele e assim por diante. Então já requer, né, digamos, um equipamento um pouquinho mais sofisticado, um pouquinho, digamos, mais profissional, né, um pouquinho mais forte, mais potente para ele, desde fazer o trabalho, digamos, casual, doméstico, mas também ele poder avançar, né, nessa atividade, fazer uma atividade um pouquinho mais específica, como por exemplo, fosse um processamento de madeira. Tá bem? Bom, o usuário florestal, né? O usuário florestal é aquele que usa a motosserra basicamente todo dia, né? É o trabalho dele, né? É o ganha-pão dele. Então ele acorda de manhã, já pega na motosserra, chega à tardinha, finaliza o serviço, vai para casa e no dia seguinte ele retoma essa essa atividade. Então, é aquele profissional, é aquela empresa que entre a sua atividade fim, né, por exemplo, o corte, é o manejo da vegetação. Então, é um usuário que requer, né, o equipamento, digamos, a nível já
digamos, a nível profissional, equipamento mais, digamos, mais bruto, mais potente, maior, né, mais pesado, automaticamente isso vai acontecer, sabres maiores, né, para poder tanto fazer a derrubada de uma árvore, fazer o traçamento de uma árvore e para fazer, por exemplo, o desgalhamento de uma árvore. Por exemplo, quem é que é esse profissional aí? Né? Quem é que é o usuário florestal? Né? Por exemplo, então é uma empresa distribuidora de energia, né? Que além de manter, né, fazer com que a energia chegue em nossas casas, ela tem que manter essa energia, digamos, com qualidade. E automaticamente para que ocorra, digamos, essa distribuição sem falhas, sem interrupções, né, a energia ela sai da onde? Né, um dos pontos é das usinas hidrelétricas. Das usinas hidrelétricas passa pelas linhas de transmissões, que vem, por exemplo, até uma subestação, e da subestação ela passa o quê? Para as redes de distribuição, para chegar até na nossa casa. Tá? Então, nesse trajeto, tá? Da hidrelétrica até a subestação, tu tem que fazer o manejo da vegetação, né? Para não ter contato, por exemplo, para não haver contato, por exemplo, da vegetação nos cabos. Da subestação até a nossa casa, os postes de madeira, de concreto, de fibra, que a gente vê aí nas cidades, aí no interior, igualmente eles precisam passar por manutenção. E a manutenção envolve o que? A poda, a supressão de árvores, para garantir a energia que chega na nossa casa. Para a gente estar conversando aqui, para te tomar o teu banho quente, assim por diante. Tá? E tem que fazer o manejo diariamente. Então, esse tipo de profissional, esse tipo de empresa é um usuário florestal, porque ele corta, ele desgalha, ele secciona, ele processa a madeira. Então, aqui obrigatoriamente te exige, né, equipamentos, digamos, um pouquinho mais potente. E quem é que é o usuário de grande porte? Tá? O usuário de grande porte é aquele profissional ou aquela empresa, né, que já executa o corte de árvores de grandes proporções. Né? Um exemplo aqui que a gente pode fazer é na Amazônia tem o chamado manejo florestal sustentável, né, que compreende, né, de maneira, digamos, sistemática, de maneira ordenada, né, dentro de um espaço de tempo, definir vários talhões, vários locais, onde em determinado talhões ou em cada talhões há necessidade de tu fazer retirada de alguma árvore de grandes proporções, tá? Aí acima de 20, 30, 40 metros de altura, tá? Então, uh, exige então a necessidade para fazer o corte dessa árvore, motosserras muito potentes. Daí entra o exemplo lá da aula 1, quando a gente fala da questão da motosserra, né, de 90 cilindradas. Então tem que ser uma máquina realmente bruta, potente, forte e automaticamente isso que é para te ter o equipamento nessas características, tu já tem que ser um usuário profissional, né? Porque é um equipamento que requer grande habilidade para fazer o uso. Então é nessas condições, né, que tu vai utilizar já o equipamento de grande proporção para fazer o corte, né, lá de vez em quando de uma árvore visando o que a exploração sustentável, o manejo sustentável de uma determinada área. Ou seja, tu retira essa árvore de grande porte, licenciada, tudo conforme manda a legislação, e no momento que tu retira essa árvore lá do local, lá da floresta, automaticamente as arvorezinhas que estavam, digamos, tendo um crescimento limitado por essa barreira dessa árvore maior, vai o quê? Vai ser liberado espaço. Então vai ter mais luminosidade, né? Vai ter mais umidade no terreno, vai ter, digamos, maior aporte de nutrientes, sais minerais, e essas arvorezinhas que estavam tendo uma dificuldade de se desenvolver com a liberação desse espaço ocasionado pela retirada dessa árvore maior, vai dar condições o quê? De a floresta se autossustentar. Tá? Então isso é o manejo florestal sustentável, né? De tempos em tempos, tu faz uma retirada, né, determinada de uma árvore, né, muito bem planejado, concisa, e a vegetação no entorno dessa árvore vai ter condições de continuar o seu desenvolvimento.
Passou 40, 50, 60 anos, tu retorna nesse local, aquela arvorezinha que lá no passado era assim, hoje vai estar assim. E tu vai o quê? Fazer o corte dela. E assim, ciclicamente, vai o quê? Vai perdurar. Vai perdurar o quê? A tua floresta. Tá? Então é dessa forma, tá, que ocorre o manejo florestal sustentável. Bom, visto, tá, então o tipo do usuário, né? Então provavelmente tu já consegue agora, digamos, se identificar, né? Ou tender para um ou para outro. Usuário casual ou doméstico é aquele profissional que trabalha com esculturas, paisagismo, lenha e podas, ou seja, pode fazer isso de maneira direta, no dia a dia, é o trabalho dele, só que requer o que? O uso para fazer esse tipo de atividade de equipamentos, digamos, mais portáteis, mais leves, né? Não tão potentes. Já o usuário rural, ele já é um usuário, né, que utiliza a máquina, digamos, de maneira mais seguida, vamos supor aí uma vez por semana, onde ele corta uma árvore, né, e durante um período de dias ele trabalha, digamos, no processamento dessa árvore, gerando peças de madeira. O usuário florestal, né, já é aquele profissional que trabalha diariamente com a máquina, né, intercalando cortes desde pequenas árvores até árvores de maior porte, passando pela supressão, derrubada, traçamento ou ainda o desgalhamento. E o usuário de grande porte dá para dizer assim que basicamente é característico, né, em função digamos, das árvores de grandes dimensões, que ainda está restrito um pouquinho, digamos, da presença desse profissional junto à floresta amazônica para executar o manejo florestal sustentável. Então, se identificou em um desses usuários, tu pode se identificar em um ou pode transitar entre um ou outro, não tem problema algum, tá? Não tem problema algum. Por que é importante a gente identificar? Por que é importante tu se identificar como tu se colocar, né? Qual o local que tu vai trabalhar? Qual o teu usuário, né? Eu sou um usuário doméstico, usuário rural, florestal ou de grande porte. Por que isso é importante? Porque tu identificando o usuário que tem em ti, tá? Tu vai ter muita mais, digamos assim, tu vai ter muito mais clareza, tu vai ter muito mais entendimento, tu vai ter muito mais responsabilidade e principalmente tu vai trabalhar com muito mais segurança na execução do manejo. Lembra que tu pode ser o próprio operador ou tu pode ser o quê? O responsável por uma equipe que realiza uma determinada intervenção e o teu papel como responsável, né, por essa equipe, o que é ter também esse conhecimento para estar acompanhando, para estar discutindo, para estar organizando, para estar orientando, né, a tua equipe para executar um trabalho seguro. Então, por que é importante? Para que tu possa escolher o melhor equipamento. Na aula seguinte, a gente vai falar especificamente dos equipamentos, né, que tem relação direta com o usuário, tá? Mas tu identificando qual usuário que tu é, tu vai ter certeza, tu vai ter clareza, entendimento de o que? Escolher o equipamento mais assertivo para a tua atividade. Por exemplo, tu é um profissional, tá, do ramo de jardinagem, né? Então, eventualmente, tu vai fazer uma atividade, num cliente lá que ele tem que fazer, por exemplo, a poda de uma frutífera, né? Tu não vai podar essa árvore com equipamento que pesa 8, 9 quilos, 90 cilindradas. Tu vai podar essa árvore, por exemplo, com equipamento que pesa 3 quilos e tem o quê? Uma potência de 30 cilindradas, tá? Ergonomicamente, muito mais seguro tu executar a atividade. Então esse é o entendimento, é tu saber, bom, eu vou podar, eu vou suprimir ou eu vou desobrar a madeira. Qual que é o melhor equipamento para mim fazer esta atividade? Tá? Então isso é importante. E o primeiro passo é o quê? É tu identificar, né, qual usuário que eu sou, qual usuário que tu é. A partir daí, tu pode escolher qual o melhor equipamento para que tu possa executar a tua atividade. Além disso, né, tu identificando, tu vai ter uma maior clareza,
né, dos riscos e as tuas responsabilidades para executar a atividade, né? O que que vem ser essa clareza, né? Nada mais é o entendimento, né? Tu saber diferenciar uma máquina da outra em função do tipo de usuário que tu é, tá? Isso é extremamente importante. Volto a dizer, tu não vai podar uma árvore com equipamento que pesa 7 quilos. Tu vai podar uma árvore com equipamento que pesa 3 quilos. Tá? Isso é importante. O mesmo vale, né? Tu vai cortar uma árvore lá de 70 centímetros, né? Tu não vai conseguir fazer isso, por exemplo, com equipamento que tem 30 centímetros de sabre. 30 centímetros de comprimento de sabre. Por exemplo, uma máquina que tem 35 cilindradas, né? Tu até pode cortar, mas é muito mais perigoso, tá? O risco é muito maior do que tu ter, por exemplo, uma máquina de 60 cilindradas e um sabre de 45 centímetros, tá? Ter essa noção, né? Ter essa clareza, como está descrito aí na tela, tá? Isso é extremamente importante. Isso é o sucesso da atividade, tá? Então, saber de motosserra não é só ligar a máquina, não é só cortar, não é só ter a licença de porte e uso, é ter o entendimento global como um todo, tá? E isso parte o quê? Também de tu identificar questão de usuário que tu se encontra para saber certinho depois qual é o melhor equipamento para utilizar na tua atividade. E a melhor técnica de manejo também é muito importante, tá? Aqui vamos então só pegar essa foto aqui, ó, que está aqui no lado, tá? Então, vamos supor aí que ele tá utilizando vamos supor aí, ó, esse diâmetro aí dessa árvore, tá? Vamos supor que tenha 60 centímetros, tá? Eu tô aqui só um dado, só pra gente ter um parâmetro, tá? E o sabre dessa motosserra aí, o comprimento do facão, do sabre, do conjunto de corte, tá? Vamos supor aí 45, tá? Só que o 45 é o comprimento total, tá? Só que em torno aí de uns 5 centímetros desse comprimento total fica dentro aqui da máquina, onde tu fixa ela, tá? Nas porcas, aqui onde é que tem a capa que protege o teu conjunto de corte, tá? Então, digamos, limite mesmo para te estar operando, para te estar cortando, vamos supor, 40 centímetros, tá? Então, o que vai acontecer? Obrigatoriamente, para ele cortar a sabre e colocar ela no chão, ele vai iniciar ela de um lado, tá? E vai finalizar ela do outro, tá? Então, isso é importante, é tu saber também identificar qual que é a melhor máquina para executar o quê? A melhor técnica de manejo. Geralmente, tá? Geralmente, o que é dito aí nos manuais, tá? Que o comprimento do sabre corta, derruba uma árvore até o dobro dele. Então, por exemplo, se aqui tu tiver um sabre de 30 centímetros, um sabre de 40 centímetros, teoricamente, tu consegue cortar uma árvore aí de até 60, 80 centímetros de diâmetro. Teoricamente. Na prática é um pouquinho diferente, tá? Mas o manual nos coloca isso, tá? O manual nos coloca isso. Mas sempre é importante que tu saber da técnica qual é o melhor equipamento para tu aplicar nessa técnica, tá? Lembram que eu falei já antes que em torno aí de 40% dos acidentes fatais é aqui, tá? É aqui. Ou a árvore cai sobre o operador, ou a árvore cai, tá, sobre um companheiro ou sobre um curioso aí que tá na área, tá? E isso pode ser reduzido, isso pode ser atenuado muito pelo tipo do equipamento que tu está utilizando.